Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte para ele: quais são os seus planos para amanhã? Pergunte aí, Tere. Pergunta difícil. Quais são os seus planos para amanhã? Sexta-feira, a seleção brasileira recomeçou, né? Novos planos para 2018. Passamos uma vergonha miserável agora em julho, mas vamos começar novamente com novos planos, né? Eu não sei nem se o Dunga vai continuar até 2018, né? Mas ele está achando que vai, né? Não sabemos se seremos campeões olímpicos em 2016 e também não sabemos se seremos campeões do mundo em 2018 na Rússia. Mas planos nós temos que fazer, né? Alguns de vocês, eu conheço um que aqui está, que pegou o seu carro, saiu de uma cidade que está a 70 quilômetros de distância daqui e fez um plano: vou para a Reconciliação. 70 quilômetros de distância. Ele, a mulher e o filhinho vieram para assistir o culto nesta manhã. Acho que ele imaginou que o bispo estaria pregando, que seria bem melhor, né? Mas infelizmente, certo? Ou felizmente, Deus é quem sabe, o Senhor me colocou aqui nesta manhã para falar. Mas de qualquer maneira, todos vocês e eu, quando saímos das nossas casas, nós imaginamos o quê? Eu vou para a Reconciliação. Uns mais perto, outros mais longe, mas todos nós fizemos planos. O reverendo Jair fez um plano maravilhoso, não foi, reverendo Jair? Aí pegou o engarrafamento do desfile de 7 de setembro na Imbiribeira e teve que chegar um pouquinho atrasado. E algumas pessoas ainda estão chegando, talvez por conta do desfile de 7 de setembro. Mas o que é importante, amados, é que nós temos sempre que ter em mente que nós podemos e devemos fazer planos em nossas vidas. Alguns de nós que aqui está hoje pode estar pensando: eu estou doente e já ouvi falar que vai aparecer uma vacina, vai aparecer um remédio, os cientistas estão estudando e eu, ano que vem, tomarei essa vacina e ficarei livre da minha doença. Outros podem estar imaginando nos seus corações: Deus quiser, o ano que vem ou daqui uns dias, o meu filho, a minha filha, o meu marido, as pessoas que me são caras, elas mudarão de vida. Elas voltarão para o convívio familiar que tinham e nós começaremos uma nova vida. São planos que eu e você temos que fazer e que normalmente fazemos. Mudar de vida, sermos sacerdotes dentro das nossas casas. Não é difícil? Ou é difícil? Mas são planos que eu e você temos que fazer. São planos que eu e você fazemos naturalmente. Agora tem muita gente que canta uma música bem antiga, de uma moça chamada Doris Day, que foi lançada em 1956. Alguns irmãos vão dizer: não é do meu tempo não, mas nem do meu, viu? Nem do meu tempo é. E a música dizia assim: o que será, será. Você se lembra dessa música? Alguns se lembram, né? E ela cantava assim, dizendo: quando eu era apenas uma menininha, perguntei para minha mãe: o que eu vou ser? Vou ser bonita? Vou ser rica? E ela disse para mim: filha, o que será, será. O futuro não é nosso. O que será, será. Quando eu cresci, me apaixonei e perguntei ao meu amor: o que viria depois do arco-íris? Porque antes da gente se casar, ou na hora do casamento, tudo é arco-íris, né? Tudo é festa, tudo é maravilha. E ela pergunta: o que vem depois do arco-íris? No dia a dia da nossa convivência. O que vem? E aí o amor dela disse a ela: o que será, será. O futuro não é nosso. O que será, será. Agora eu tenho meus próprios filhos, diz ela. Eles me perguntam: mamãe, o que eu serei? Vou ser bonito? Vou ser rico? E eu lhes digo com ternura: o que será, será. O futuro, meus filhos, não é nosso. O que será, será. Será que esse é o meu e o seu caso nesta manhã? O que será, será, reverendo Pablo? Será que todos vocês aqui dizem: o que será, será? Como cristãos, este texto não é verdadeiro.
O que será, será. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já existe um plano especial para a minha e para a sua vida. Não existe esse caso do que vai acontecer, é uma fatalidade, eu não tenho o que fazer, não. A Bíblia Sagrada ensina para cada um de nós que Deus tem um plano especial para cada um de nós. Tem um hino que é maravilhoso, que diz assim: aos astros ele dá o céu, a cada vida, a cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim e para você ele traçou. Deus tem um plano especial. Agora, ele não reclama se você fizer os seus planos. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ao homem é dado fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Logo, nós podemos fazer plano, podemos planejar, podemos sonhar com o futuro, podemos colocar quaisquer coisa que nós queiramos em nossas vidas como meta para atingir, mas a única coisa que o Senhor exige, a única coisa que o Senhor coloca para cada um de nós é que eu e você coloquemos isso na presença dEle. Ao homem é dado fazer planos, mas a aprovação vem do Senhor. Se nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos vários homens de Deus, mulheres de Deus, heróis da fé, que fizeram muitos planos extraordinários. Se você olhar a vida de Davi, Davi tinha um plano de logo após que foi ungido, assumir o reino e começar a governar Israel. E ele esperou 20 longos anos para isso acontecer. Mas o plano dele era assumir imediatamente. A rainha Esther, quando substituiu Vasti como mulher de Assuero, o plano dela era gozar a vida de rainha do Império Persa, que era maravilhoso, grande império, rico. Mas num determinado momento, ela teve que tomar uma decisão, porque era judia, e todos os judeus de todo o Império Persa seriam mortos se ela não se manifestasse como judia e não dissesse, certo, quem ela era e não tentasse salvar o seu povo. Então é importante a gente perceber, amados e queridos irmãos, que vocês e eu temos um plano, os heróis da fé e eu tinham os seus planos, mas Deus muitas vezes põe o dedo dele e diz: olha, esse plano ele tem que ser um pouquinho mais extenso do que você está pensando. Então hoje, se você está com seus planos no seu coração, deixa o Senhor trabalhar dentro de você esse plano da melhor maneira que for possível. Se nós considerarmos a vida de Pedro, a vida de Paulo, a vida dos heróis da fé de maneira geral, nós vamos ver que muitos deles fizeram um plano. Pedro fez um plano interessante. Quando Jesus morreu, Pedro olhou e disse assim: a partir de hoje eu vou voltar a pescar mesmo. Vou pescar, certo? Peixe, eu não vou pescar mais alma não. Abandonei essa história de ser pescador de alma. E de repente, ele encontra o mestre Jesus. O que você está fazendo aqui, compadre? Não, eu vim pescar. Você pegou alguma coisa? Não, não peguei nada. Por que você não pegou nada? Aí eu passei a noite inteira lançando a rede e não peguei nada. Aí o Senhor disse: sai de novo, lança a rede. Diz a Bíblia que ele pegou 150 grandes peixes. E o mais importante é que quando ele volta na praia, o que ele estava buscando no mar já estava sendo frito, assado na praia por Jesus. Jesus já tinha providenciado o peixe para ele e já tinha providenciado o pão para ele. Então, queridos, muitas pessoas na Bíblia têm essa história, mas eu escolhi apenas 2 que são bem conhecidos de vocês, que eles tinham um plano material para a vida deles, mas Deus tinha um plano espiritual diferente para a vida deles. Consideremos José, filho do patriarca Jacó, cuja palavra está escrito em Gênesis 37 até o capítulo 50. José era um pastor de ovelhas que vivia em Canaã, numa região denominada Palestina. Era amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. Quais eram os planos que José tinha? Mas imagina qual o plano que José tinha. Moço de 17 anos, o plano de José era qual? Eu vou me casar, eu vou ter muitos filhos, eu vou ser um grande estancieiro, eu vou aqui no meu dia a dia cuidar dessa família que eu tenho e vou viver a vida. E qual era o plano que Deus tinha para a vida dele?
O plano que Deus tinha para a vida dele era diferente do plano que ele tinha. Deus tinha um plano diferente. Deus colocou na mente de José um sonho. O primeiro sonho dizia que ele estava numa colheita. Quando ele juntava todos os molhos da colheita, 11 molhos, que eram seus irmãos, se curvavam perante o molho dele. E depois ele teve outro sonho que dizia que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvavam perante ele, que era uma estrela. E essa história ele contou aos seus irmãos. E ao contar essa história aos seus irmãos, os seus irmãos ficaram com ódio dele. E os seus irmãos tinham mais ódio dele ainda, por quê? Porque o pai dele, nas entrelinhas, disse: olha, de todos os meus filhos, este vai ser o meu filho primogênito. A Bíblia Sagrada diz lá em Crônicas, capítulo 5, verso 1, que o Senhor escolheu Manassés e Efraim para serem os primogênitos de Jacó. Ou seja, escolheu a José para ser o primogênito de Jacó. E José tinha uma capa muito bonita. E aí os historiadores dizem que quando naquela época se presenteava um filho de uma roupa diferente, significava que aquela roupa mostrava que aquele filho tinha a preferência do seu pai. Então todos aqueles moços que ali estavam odiando o seu irmão. E a história conta que José foi lançado numa cova, foi vendido ao Egito, foi vendido aos ismaelitas. Depois da venda aos ismaelitas, ele foi vendido para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele se tornou um escravo modelo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele administrava tão bem a casa, que a casa não passava sem a administração dele. Mas parece que Deus não tinha esse propósito para a vida de José. Como Deus também não tem o propósito para mim e para a sua vida do jeito que você e eu estamos vivendo. Alguns de nós entramos aqui como aquela hiena dizendo, né? Ah, meu Deus, não tem futuro, não tem o que fazer, não podemos fazer nada. Mas o propósito de Deus para a sua vida é muito melhor do que o propósito de Deus que você hoje está imaginando, que você hoje está vislumbrando. Se José ficasse olhando para o que estava acontecendo para ele, ele não faria mais nada, ele simplesmente ficaria chorando aquilo que estava acontecendo com ele. De escravo privilegiado, José passa a ser presidiário modelo. Ele sai de uma situação, é caluniado e vai ser um presidiário modelo. De presidiário modelo, ele interpreta o sonho do copeiro-chefe. O copeiro-chefe é restaurado para Faraó, e ao ser restaurado para Faraó, ele esquece José lá. E José deve ter pensado: eu ficarei aqui como um presidiário modelo até quando? Mas esses não eram os planos do Senhor para José. José era um homem de Deus, era um servo fiel, era um homem que andava nos caminhos do Senhor, e Deus tinha um plano diferente. Agora imagine você numa situação dessa: você tem 17 anos, você é vendido. Você tem 17 anos, você se torna escravo. Você vai para um lugar, uma pessoa te calunia, certo? Você é preso. Você chega num lugar, as pessoas que podem te ajudar não te ajudam, te esquecem. O que você vai imaginar sozinho numa terra estranha? A única coisa que lhe resta é confiar que Deus vai lhe dar a resposta naquilo que ele tinha prometido antes, que era estranho. Todos iriam se curvar perante mim. Eu tenho que me agarrar a isso. E José continua. Aí de repente, Faraó tem um sonho. 7 vacas gordas pastavam no carriçal, como a gente diz, às margens do rio Nilo. E essas vacas gordas estavam cada vez mais exuberantes. De repente surgem 7 vacas magras. Essas vacas magras comem as gordas. 7 espigas de milhos bem viçosas estão plantadas. Todo mundo olha, acha bonito, maravilhoso. De repente 7 espigas mirradas, esturricadas, sobem, aparecem e comem as espigas boas. E o faraó chama todos os seus magos e lhe pergunta: vem cá, dá para vocês interpretarem esse sonho para mim? E nenhum dos seus magos consegue interpretar. O copeiro, lembra-se
de que José interpretara o seu sonho. E ao copeiro diz a Faraó: tem um moço hebreu que interpretou meu sonho e deu exatamente como ele disse. O padeiro-chefe foi enforcado e eu reassumi o meu posto. Chama o moço. Chamaram José. José interpretou o sonho e disse que na verdade eram 7 anos de fartura, 7 anos de seca, e que Faraó precisava escolher uma pessoa para gerenciar aquele momento de fartura e gerenciar aquele momento de escassez. E Faraó reúne os seus conselheiros e diz: não seria a pessoa mais indicada para gerenciar estes momentos esse moço? Todos concordam. E ele vai e coloca José como vizir do Egito, ou seja, como governador do Egito. Ele interpretando o sonho de Faraó, ele sai de prisioneiro modelo para governador do Egito. Isso tudo é coisa material. Isso tudo é coisa que a gente vê e que José também estava vendo. Ele passa a ser agora o governante daquele lugar. Mas na verdade, quem foi que fez isto? Quem foi que tirou José de um pastor de ovelhas lá de Canaã e trouxe José para governar a potência maior da época, o Egito? Deus. Deus fez isso. E Deus faz isso até hoje. Deus continua fazendo, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Nós mudamos, nós não cremos em Deus, nós não cremos em Jesus, nós não cremos no Espírito Santo. As coisas seculares vão tomando a nossa vida e nós vamos esquecendo do que Deus é capaz de fazer. Nós vamos nos enchendo de orgulho, nós vamos nos enchendo da nossa capacidade. E quando você e eu nos enchemos de orgulho da nossa capacidade de fazer, quando nós estamos cheios, é você sozinho. É você que vai fazer. Quando você começa a se esvaziar, o Espírito Santo de Deus vai enchendo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai enchendo. O Espírito Santo de Deus vai enchendo. E você vai se esvaziando. E à medida que você vai se esvaziando, Deus vai tomando conta de você, Deus vai tomando conta da sua vida, e Deus vai fazendo diferença na sua vida, porque Ele é Deus, e Ele domina a sua vida, e Ele é capaz de fazer coisas gloriosas na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Abra o seu coração nesta manhã, e entenda isso. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie da sua capacidade de ser e deixa Deus encher o seu coração. Aleluia. Deixa o Senhor tomar cuidado de ti e tomar a sua vida, se apossar de ti, para que todos os seus planos sejam submetidos ao Senhor. E ao submeter os planos ao Senhor, você seja vitorioso para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, aleluia, glória a Jesus. Foi isso que José fez. José esvaziou-se e deixou o Senhor encher. O Senhor encheu e o colocou como governador de Israel. Cada um de nós que aqui está tem planos, mas às vezes, amados, é importante nós imaginarmos que os nossos planos não são os melhores. Nossos planos não são aqueles que realmente vão resultar em boas coisas, porque Deus tem um plano melhor para a sua e para a minha vida. Se você for olhar, olhe para trás e ver quantas coisas Deus fez na sua vida, que você imaginava de uma maneira e Deus fez de outra. E essa outra é muito melhor do que aquela que você imaginou. O segundo nome que nós encontramos, que eu resolvi refletir sobre ele, chama-se Gideão. Gideão era um lavrador pobre, obscuro, da tribo de Manassés, filho de Joás. Sua família é a mais pobre de Israel. Ele é o menor da casa do seu pai. Se nós estivéssemos conversando, batendo um papo, um de nós olharia para o outro, esse Gideão não podia nem cagar tapo rabo, né? Por quê? O menor da casa dele não tinha autoridade nenhuma. Era o mais pobre, não tinha recurso nenhum. Qual é a capacidade que Gideão tinha para chamar um exército, para lutar uma guerra? Nenhuma. E qual é a preocupação que Gideão tinha? Qual era o plano de Gideão naquele momento? A nação de Israel plantava, semeava, fazia as suas colheitas, e quando as colheitas estavam feitas, os amalequitas, os midianitas vinham e tomavam tudo de Israel. Israel ficava sem nada, passando fome. Quando chegava a época da colheita, eles
vinham sobre Israel, tomava todo o gado, tomava todas as ovelhas, tomava os jumentos, tomava tudo que tinha e ia embora. Israel não lutava, não fazia nada, porque não tinha forças para fazer nada. E a Bíblia Sagrada diz que cada vez mais a nação de Israel ia empobrecendo. Cada vez mais a nação de Israel ia diminuindo o seu poder. E cada vez mais a nação de Israel tendia à morte. Porque fome mata. Se você não tem o que comer, você vai morrer. Quais eram os planos de Gideão? Quais eram os planos de Gideão? Muito simples os planos de Gideão. Leia lá em Juízes, capítulo 6, até o capítulo 9, você vai ouvir a história de Gideão. Os planos de Gideão consistiam no seguinte: papai e mamãe plantaram, meus irmãos também, eu colhi, agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o trigo e vou malhar o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é na eira. A eira é um lugar espaçoso em que você pega o trigo, sai batendo, certo? As espigas, as sementes vão saindo e depois você vai juntando. Lagar é um lugar onde você pisa a uva. É um lugar pequeno. É um lugar que você não tem espaço para você fazer. Mas o lagar era um lugar escondido. Então a maneira de Gideão esconder o que ele estava fazendo era malhar o trigo no lagar. Era necessário usar muita criatividade para poder lagar. Usar o lagar para tirar o trigo. Além do que, ele não poderia bater muito trigo, se ele tivesse muito. Porque o espaço era 3 metros por 3 metros, 4 metros por 4 metros. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de pisar uva no interior do Rio Grande do Sul. Às vezes, quando você vai para lá, o pessoal manda você pisar uva no lagar, né, minha bispa? Certo? É um negócio de madeira assim, o pessoal joga lá e pisa a uva lá. A nossa bispa pisou muito lá, uva, quando morava lá no interior, né? Mas é importante a gente entender isso. A preocupação que ele tinha, qual era? Era malhar no lagar. Por quê? Porque senão as pessoas viriam e saqueariam e levariam tudo. Mas qual a preocupação de Deus? Qual a preocupação do Senhor com Gideão? Totalmente diferente. A preocupação de Gideão era uma só: eu preciso sobreviver. Eu preciso malhar esse trigo para minha família não morrer de fome. É isso que eu preciso fazer. Gideão não estava nem um pouco preocupado se ia ser juiz de Israel, se ia ser um guerreiro, se ele ia libertar Israel. Ele não tinha nenhuma preocupação com essas coisas. A única preocupação de Gideão era com a sua sobrevivência. A única preocupação de Gideão era estar no lugar escondido e ali poder conseguir trigo, porque trigo faria pão e pão é vida. Mas aí, de repente, o que acontece? Aparece um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor olha para ele e diz: varão valoroso. Ele fala: eu? É, você mesmo. Estou falando com você. Varão valoroso, eis que o Senhor te escolheu para que você possa libertar Israel. Eu? É você. Mas como, Senhor? Como que eu vou livrar Israel? O meu milheiro é o mais pobre, Manassés. Eu, o menor da casa de meu pai. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacidade para fazer nada disso. Eu conheci um moço há muitos anos atrás que ele trabalhava num lugar e sempre o chefe dele chegava para ele e dizia: você não quer ser diretor dessa área? E ele olhava para o chefe e dizia: eu não tenho capacidade. E às vezes eu conversava com ele, ele contava essa história para mim e dizia: meu filho, meta a cara, meta os peitos, vai assumir a sua responsabilidade. Quando você chegar lá que não deu certo, você volta, se não deu certo. A única coisa que pode acontecer é você chegar no posto onde você foi eleito ou foi escolhido, e a pessoa chegar à conclusão do quê? Realmente o Pedrão não tem capacidade. Mas e se Deus me capacitar? E se Deus me capacitar? Deus pode capacitar você para coisas grandiosas. Acontece o que com você e comigo? A gente fica morrendo de medo, mas não toma atitude. É preciso tomar atitude. Tome atitude na sua vida. Muda a sua vida. Deus muda as situações, mas você também tem a obrigação de mudar as situações. José, apesar de condenado à escravidão, apesar das condenações todas, ele continuou lutando, ele tinha uma atitude
Como diz um americano, né? Don't give up, não desista. Não desista. Gideão também tinha uma atitude: eu não vou morrer de fome, eu vou malhar o trigo no lagar. Se não der para malhar o trigo no lagar, eu vou malhar o trigo debaixo da minha cama, mas eu vou malhar o trigo e não vou morrer de fome. Não é a atitude que se deve tomar? Deus capacita, amados, para você fazer as coisas materiais. Ele capacita você para coisas espirituais maravilhosas. Por que Ele não capacita para coisas materiais? A questão é você abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode através de mim. O Senhor pode através de todos vocês fazer coisas grandiosas. Ou você não acredita que Deus é capaz de ajudar você a passar no vestibular, por exemplo? Por mais que tenha um monte de gente fazendo, muito mais inteligente que você, e na hora Deus não pode iluminar você, e você encontrar as respostas certas que você lembrou porque você estudou? É claro que Deus faz isso. Deus é capaz de dar inteligência para você tomar atitudes excepcionais que ninguém espera. E você olha e diz assim: eureka! Que eureka coisa nenhuma! Que eureka coisa nenhuma! É simplesmente aquilo que você e eu temos a capacidade de fazer, a capacidade, certo, que Deus pode nos dar. E aí o que acontece? Bom, Gideão chega à seguinte conclusão: eu não tenho capacidade, mas o anjo está dizendo que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vou fazer uma prova com o anjo. Né? Não é assim que vocês são? De vez em quando eu trabalhava com a oração, eu dizia para os irmãos às vezes olham a gente, eu, o reverendo Técio, né, que o Técio trabalha na oração, o reverendo Técio é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, santo, um orador maravilhoso, certo? Olhava para mim, talvez alguns deles pensassem a mesma coisa, né? Ou o pastor Pedro: irmãozinhos, eu e o reverendo Técio somos iguaizinhos a vocês, se não piores que vocês. Iguaizinhos. Nem sou santo, nem tenho santidade, nem tenho nada além de vocês. Nada além de vocês. Nossos pastores, nós que trabalhamos, pessoas que trabalham de maneira geral, somos iguaizinhos, com os mesmos defeitos, as mesmas preocupações. Não temos nada melhor que vocês, não oramos muito mais que vocês, não jejuamos muito mais que vocês, não buscamos muito mais que vocês. Somos iguais a qualquer pessoa. A misericórdia do Senhor é que nos move. É a misericórdia do Senhor que faz com que nós abramos a nossa boca e seja agradável aos ouvidos. Porque se a misericórdia do Senhor não fizer isso, nós nunca seremos agradáveis ao ouvido de ninguém. Porque é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz essas coisas. E eu e você não temos capacidade para fazer nada. Mas uma coisa que nós temos, sabe o que é dentro de nós? Eu tenho com certeza, o reverendo Técio acho que não. Muita dúvida. O reverendo Técio é mais cristão que eu. Mais forte. Né, Técio? Deus te abençoe, meu amigo. Na verdade, eu sou um homem cheio de dúvidas. Às vezes o Senhor fala uma coisa para mim, e eu oro, busco, e não acredito que o Senhor vai fazer. Não é assim com você? Não é assim com o senhor? Não é assim com você aí atrás, meu amigo Anderson? Não é assim com a nossa vida? Não é assim com você, seu Farney? Claro que é. Todos nós somos assim. O que Gideão faz? Vou fazer um teste com Deus. Será que você não deve fazer teste com Deus quando você precisa tomar uma decisão? Claro que sim, faça. Aí Gideão diz assim: olha, se você verdadeiramente é o anjo do Senhor, eu vou fazer aqui um holocausto, e você vai vir e vai abençoar esse holocausto e vai sumir com esse holocausto. Aí ele pega 20 quilos de farinha de trigo e faz bolo, faz pão, faz um monte de coisa, tudo ázimos, né? Sem fermento. Pega um cabrito, mata, faz um altar e bota tudo em cima e chama o anjo. Diz: anjo, vem cá. Aí o anjo chega perto dele e diz: daí, você é anjo mesmo? Sou. Então o anjo consome tudo. Aí ele some dali, o anjo, ele fica com medo. Por quê? Porque ele viu a face do Senhor. Então agora ele vai morrer. Veja como é que é interessante. Eu acabei de perguntar a vocês têm dúvida? Vocês não têm fé? Não temos. Temos dúvida, temos. O anjo volta um pouquinho depois, o cabra está com dúvida de novo.
O anjo acabou de voltar, o anjo acabou de fazer fogo do céu descer, consumiu o holocausto, e o cabo continua com dúvida. Aí ele olha para ele e diz assim: ô anjo, peraí, eu vou lutar mesmo, vou ganhar essa batalha. Não, você vai. Mas eu sou pequenininho, eu sou pobre, minha família é ruim, eu não tenho autoridade. Não, mas vou fazer outro teste com você. Posso? A longanimidade do Senhor, a paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor é extraordinária. O que o anjo faz? Faça outro teste. Aí eles vão fazer o seguinte: eu vou pegar um novelo de lã e vou botar aqui. Amanhã de manhã, quando nós acordarmos, eu acordar, eu venho aqui olhar. Se o novelo estiver cheio d'água e em volta do novelo tudo estiver sequinho, é porque você realmente é anjo de Deus e eu estou dentro dessa batalha. Aí no dia seguinte amanhece, ele vai lá, espreme toda a água que está no novelo. Aí você acha que Gideão ficou satisfeito? Não. Gideão era como eu e você, irmão, cheio de dúvidas. Aí Gideão fala: peraí, vamos fazer o contrário. Pode ser por acaso, né? A água caiu só no novelo, ele não caiu em volta. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o novelo aqui. Se o novelo estiver sequinho e tiver água em toda a volta, aí é porque realmente é para lutar. Aí ele pega o novelo, bota lá. No dia seguinte ele chega, espreme o novelo, não tem água no novelo, mas em volta está cheio de orvalho, cheio de umidade. E aí ele dispõe-se a lutar. Ele dispõe-se a lutar e o Senhor diz a ele: convoque o povo para lutar com você. E ele convoca, vem 32 mil soldados para lutar com ele. Quando ele chega nessa brincadeira, vamos lutar, o Senhor olha para ele e diz assim: mas peraí, tem muita gente com você. Se você lutar com esses 32 mil, vão dizer que quem ganhou a batalha foi os israelitas e não o Deus Todo-Poderoso. Mande embora os covardes, mande embora aqueles que casaram há pouco tempo, mande embora aqueles que são envergonhados, mande embora o que puder ir. Aí ele chegou, reuniu todo mundo: ó, quem é covarde aí, dá no pé. Quem é covarde aí, vai embora, certo? E aí saiu 20 mil, foram embora 22 mil de covarde, de medrosos, dos 32 que ia lutar. Aí Deus olha para ele e diz assim: ainda tem muita gente, tem 10 mil. E nesses 10 mil, veja os planos do Senhor como são. Os planos de Gideão é lutar com 32. Aí Deus manda ele lutar com 10. Aí os planos do Gideão vão lutar com 10 agora. Os planos do Gideão vão lutar com menos. E lá fora tinham 135 mil soldados amalequitas e midianitas. E ele tinha 32 mil, que era um quarto. Agora ele tem 1,13, né? Que ele só tem 10 mil. E aí Deus olha para ele e diz assim: manda o povo para o ribeiro. Quem chegar no ribeiro, certo? E pegar água e tomar, esse você põe do lado, que faz parte de um grupo. Os outros que caírem e começarem a lamber, esses você desiste deles. Por quê? Porque esses não são atentos. Aqueles que pegam a água, eles estão com a mão na água e outra mão na espada e com o olho ligado. Aí só sobra 300. Aí ele olha e fala: e agora? Como é que eu vou lutar essa batalha? 135 mil para 300 não vai dar pé não. Mas as estratégias de Deus para mim e para você, meus amados, elas são diferentes. Às vezes uma coisa que você imagina de um jeito, Deus faz de outro, muito melhor, muito mais fácil, muito mais, certo, possível de fazer, mas você imagina que é melhor daquela maneira. E aí Gideão agora pergunta: e agora? Como é que eu vou pegar 300 homens e vou atacar esses 135 mil? E o Senhor diz a ele: fala o seguinte, de noite, eu vou dar mais uma prova para você. Você vai no acampamento e vai ouvir a história que eles estão contando lá. E quando ele chega no acampamento, conta a história para ele de quê? De que Gideão tinha destruído todo o acampamento deles. Alguém tem um sonho que Gideão tinha destruído todo o acampamento deles. E aí Gideão vai, volta mais forte, com mais capacidade, com mais jeito, com mais vontade, e diz: e qual é a estratégia? Está aqui o acampamento todinho, faça um triângulo. Em cada vértice do triângulo você bota 100 soldados. Em cada vértice do triângulo você bota 100 soldados. Cada um com uma metralhadora bem grande, um canhão bem grande, porque para matar 135 mil pessoas é muito difícil, não é isso? Não. Cada um com um cântaro de barro, um vaso de barro. Já pensou? Você vai com a batalha e você leva um vaso de barro. Cada um com uma trombeta. Veja que interessante. Cada um com uma tocha de fogo.
Um triângulo formado, você bota 100 lá, 100 cá e 100 cá, meia-noite, vamos lá? Meia-noite. Todo mundo dormindo, silêncio, toque a trombeta. A trombeta estronda na noite, todo mundo dormindo, o que acontece com o povo que está dormindo? Se levanta. Olha para um lado, houve a batida dos vasos quebrando. O que ele está imaginando? São cavalos que estão correndo em direção ao acampamento deles. Eles ficam apavorados. E quando eles veem em cada canto daquele triângulo aquelas tochas, eles imaginam que é um monte de soldado que está vindo atacá-los. Eles começam a lutar entre eles. Muitos deles morrem, fogem, e 300 homens apenas, com Gideão, conseguem vencer a batalha. Qual era o plano de Gideão, amados? Ser bem sucedido, malhando o plano, para não passar fome. Qual é o plano de Deus para Gideão? Ser vitorioso numa batalha, governar Israel como juiz. Quais são os nossos planos, amados? Será que eles são diferentes do de José? Será que eles são diferentes do de Gideão? José tinha uma característica que diferenciava o das determinadas pessoas. Para ele não havia casa perdida. Para Gideão, ele tinha uma característica também interessante. Ele era obediente naquilo que o Senhor lhe ensinava a fazer. Mas o que os dois tinham em comum é que eles criam que Deus estava com eles. E Deus nunca os abandonaria. E que os planos dele eram melhores que os planos deles. Será que você e eu cremos assim? Que os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos planos? Pensemos um pouco nos planos de Deus para José, para Gideão, para Davi, para Esther e para nós. Qual a certeza que eu e você que aqui estamos tendo? É que Deus está nos nossos planos e Ele vai nos abençoar e vai mudar a situação. Se José não tivesse sido governador do Egito, o que aconteceria com Israel? O que vocês imaginam que aconteceria com Israel? Todos os filhos de Jacó e sua família, irmãos de José, teriam morrido. O que aconteceria com vocês? A nação escolhida para gerar o Filho de Deus teria morrido e vocês não estariam aqui hoje. Está certo? Vê que plano extraordinário, um plano que aparentemente ele é material naquele momento ali, é um plano espiritual extraordinário que visa séculos depois, que visa milhares de anos depois. Se Judá tivesse morrido naquele momento, se Simeão tivesse morrido, se todos os patriarcas, todas aquelas pessoas tivessem morrido de fome naquele momento, Jesus não teria vindo à terra. Se Gideão não tivesse vencido aquela batalha, tivesse somente conseguido comer naquele momento, e não tivesse vencido aquela batalha, e Israel fosse dizimado, Jesus não voltaria. O plano de Deus não seria feito. Qual é o plano de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o plano de Deus para mim, esse é o plano de Deus para a sua vida, esse é o plano do que Deus fez para cada um de nós. Jesus de Nazaré, aleluia, o melhor plano. Jesus de Nazaré, o plano que faz com que toda a terra mude, o plano que faz com que toda a terra, certo, seja restaurada, o plano que faz com que toda a terra volte ao estado original. O plano que faz com que novos céus e nova terra, onde habita a justiça, seja novamente colocado em evidência. Jesus de Nazaré. Como homem, teve cólica, teve cansaço, teve tudo que vocês imaginam. Como homem, recusou o plano do homem. Olha aqui, nós vamos colocá-lo como rei de Israel. Ele disse, não, eu tenho um plano maior. Tem um caba safado 2020 anos depois daqui, chamado Pedro, que precisa de mim, e eu vou morrer na cruz para salvá-lo. Aleluia. Plano melhor, plano maior,
Plano de salvação. Quais são os planos que vocês e eu estamos fazendo? Podemos fazer planos materiais, mas não deixamos de meditar que Deus colocou para nós um plano muito maior, que é o plano de salvação. Não deixemos de ver a palavra do Senhor que está lá em Mateus capítulo 6, nos versículos 25 a 34, e que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E no final, no versículo 35, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Hoje é dia, irmãos, de nós meditarmos nisso. Qual é o plano melhor? Jesus no coração. Qual é o plano maior? Jesus em nossas vidas. As outras coisas todas Deus vai abençoando. A palavra do Senhor nos diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes nos dará todas as coisas. Então tire da sua mente toda a preocupação. Descansa no Senhor, deixa o Senhor tomar cuidado de você. O plano de Deus para cada um de nós é um plano especial. Jesus foi e é o plano mais que perfeito para Esther. Jesus é o plano mais que perfeito para José. Jesus é o plano mais que perfeito para Davi. Jesus é o plano mais que perfeito para Adão, para Abraão, para todas as pessoas que você conhece na Bíblia Sagrada e para todos os heróis que vêm vivendo essa vida, mártires todos, que morreram por amor a Jesus. Jesus é o plano melhor. Jesus é o plano maior. Jesus é o plano especial de Deus para cada um de nós. E Jesus é o plano especial para todos nós que aqui estamos hoje glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, amados, o plano melhor. Não existe plano melhor para as criaturas do que o Senhor Jesus. Por isso, meus amados, Ele fez com que esses heróis todos da Bíblia apresentassem características que aparentemente eram diferentes daquelas que vocês têm, mas que eles tinham sempre em mente, lá na frente, que Jesus viria, restauraria a humanidade. Jesus, plano melhor. Eu gostaria de pedir àqueles que quiserem, que têm planos materiais dos seus corações, que venham aqui à frente, enquanto Carmen canta um hino especial, para nós orarmos para que o Senhor possa trabalhar esse plano especial que Ele tem para você. Mas também que o Senhor Jesus possa, nesta manhã, trabalhar no seu coração o plano especial da salvação dEle, para que você, olhando sempre para a salvação, você passe a olhar para o futuro. Porque, como diz Dom Paulo, ele diz assim: se você ainda não conseguiu o resultado das coisas que você está esperando, é porque nesse momento ainda não chegou o momento. O momento de Jesus ainda não chegou. O momento de Deus ainda não chegou. O momento de Deus vai chegar. Vamos louvar o Senhor. Se tiver mais alguém que queira vir, venha, coloque aqui na presença do Senhor os seus planos e diga ao Senhor: Senhor, aqui estão os meus planos. Aqui estão os meus planos. Eu submeto os meus planos a Ti. Eu quero que os meus planos sejam abençoados. Eu quero que os meus planos sejam de acordo com a Tua vontade. E se eles não forem de acordo com a Tua vontade, que esses planos possam serem acabados e outros planos possam ser colocados na minha vida para você. Glória a Jesus. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem no olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade,
pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, aqui estão os teus servos na tua presença, Senhor. Todos como eu e todos como o Senhor amado que estão nos bancos, têm os seus planos. Nós agora, Senhor, submetemos os nossos planos a Ti e pedimos, Senhor amado, que corrija esses planos, Senhor amado, se não for a Tua vontade. Modifique-os, Senhor, e se for a Tua vontade, nos ajude a realizá-los. Senhor amado, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos abençoe. Pai de amor e de bondade, que Teu Filho, Senhor, plano melhor para nossas vidas, esteja dentro dos nossos corações e que possamos, Pai de amor e de bondade, até o fim, entender que Jesus é o plano melhor para nossas vidas. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Em nome de Teu Filho eu peço amém. Olhe para o seu irmão e diga a ele: Jesus é plano melhor. Enquanto os irmãos voltam aos seus lugares, aleluia, vamos lá.